لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Dele é o reino. Somos todos servos dele. Louvamos a ele e o agradecemos. O louvor, o agradecimento é todo dele. Ele vê a tudo e a todos. Se eu não posso alcançar ou observar a ti, observamos a existência dele em tudo aquilo que existe. Testemunho que não existe divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, a quem ele enviou como o último de seus profetas e mensageiros, com a orientação dele subhanahu wa ta'ala. Que a paz e que a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com ele e com todos os seus companheiros e familiares. Recomendo taqwallah, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Deus Altíssimo seja disse: ó vós que credes, temei a Allah, e que cada um observe aquilo que ele fez para o dia de amanhã. Em alguns minutos, nesse sermão, a gente vai falar sobre Kayfiyat Muhasabat al-Nafs. Vamos falar sobre como a pessoa pode se auto-julgar, se auto-fiscalizar, ou seja, calcular aquilo que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer. Muhasabat al-Nafs, ou seja, auto-julgamento. A pessoa ter autocrítica ou auto-julgamento. E em toda sexta-feira, por exemplo, quando ouvimos o sermão, nós ouvimos o Khatib, o Sheikh que faz o sermão, dizer: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ó vocês que credes, ó vós que credes, temei a Allah. O muçulmano sempre se autofiscaliza. O muçulmano que diz La ilaha illallah, que diz não existe divindade que merece adoração a não ser Allah, ele tem a relação com Deus Altíssimo seja, tem o temor a Deus Altíssimo seja. Ele não precisa da fiscalização da sociedade, da fiscalização de um superior. A fiscalização dele é direta de Deus Altíssimo seja. Mas para isso deve ter essa muhasaba, essa autofiscalização, autojulgamento, autocrítica. No versículo, por exemplo, que a gente leu, Deus Altíssimo seja, depois de ordenar o temor a Ele, disse: e que cada um observe o que fez para o futuro, ou seja, o que eu construí para o futuro, o que eu fiz para a minha vida eterna. Eu cumpri aquilo que devo cumprir perante Deus Altíssimo seja, ou eu deixei, me abstive daquilo que devo me abster ou não. Ou seja, o que você fez para o paraíso, o que você fez para se salvar do inferno. É esse o sentido, esse o significado. O que eu fiz para aquilo que vem pela frente. Ma qaddamat li ghad. O que eu fiz para aquilo que vem pela frente, para aquilo que vem amanhã. Então isso significa a pessoa julgar a si mesma antes de ser julgada, antes de chegar a hora de julgamento. Isso é um tazkir, ou seja, é uma lembrança, é um conselho
Porque Deus Altíssimo seja disse ao seu mensageiro: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Aconselhe-os, lembre-os, ou seja, lembre-os disso. E você apenas é uma pessoa que deve lembrar e aconselhar. Você não é dominador deles. Por exemplo, a pessoa sabe que o adultério é pecado, que a mentira é pecado, que a desobediência aos pais é um pecado, que os juros é pecado, fazer mal às pessoas é pecado. A pessoa sabe disso. Porém, cada um de nós necessita de tadhkir, necessita de ser lembrado, ser recordado disso. Então, no versículo, Deus Altíssimo seja disse: وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. E que cada indivíduo, cada pessoa observe, calcule o que fez, o que construiu para o dia de amanhã. Nós temos na nossa vida várias ocupações. Temos a nossa casa, a nossa família, temos o nosso trabalho, a pessoa que tem o seu comércio, a pessoa que é funcionário tem a sua responsabilidade como funcionário no local onde trabalha. Tudo isso faz parte da nossa vida. Porém, também tem aquilo que é relacionado a Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, no versículo seguinte, Deus Altíssimo seja, citou que há pessoas que Ele, Deus Altíssimo seja, fez com que eles esquecessem a si mesmos. Ou seja, a pessoa esquece a Deus, então esquece a si mesmo. Disse assim: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. E não sejam daqueles que esqueceram de Deus. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Então Deus os fez esquecer de si mesmos. No dia de sexta-feira lembramos de Deus, porque Deus Altíssimo seja disse: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Se dirijam para a recordação de Allah. Tem a ordem de se dirigir à mesquita, estar na mesquita para a oração de Jumu'ah. E até mesmo a oração do Dhuhr, a oração do meio-dia, se transfere para ser no dia de sexta-feira, Salat al-Jumu'ah. Então, o objetivo da adoração é lembrar o nome de Deus. Dhikrullah. No que diz respeito à sexta-feira, Deus Altíssimo seja disse: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Se dirijam apressadamente para a recordação de Deus. Se dirijam apressadamente para a recordação de Deus. E também, nas outras orações, também, nós temos essa obrigação de estar recordando de Deus. Mas às vezes a pessoa está a lembrar de Deus só na sexta. Há pessoas que estão a lembrar de Deus só no dia da festa, no Eid. Mas não, todos os dias devemos ter essa lembrança. Sobre o auto-julgamento, a autofiscalização, é narrado que Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu disse assim: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Julguem a si mesmos antes que sejam julgados. Que cada um de nós julgue a si mesmo, faça autocrítica, autojulgamento antes que seja julgado, antes que chegue a hora do seu julgamento no dia do juízo. E disse também: "E pesem a si mesmos antes que sejam pesados." E se preparem para a grande apresentação, ou seja, se preparem para o grande julgamento perante Deus Altíssimo seja. Depois ele lia o versículo: "Nesse dia serão apresentados, nada de vós será ocultado." Então, quando lemos esse versículo, percebemos que Deus Altíssimo seja nos lembra de algo que realmente do qual devemos temer,
é algo que devemos temer. Então, nesse dia serão apresentados, nada de vós será ocultado, ou seja, o que falou, o que fez, onde esteve, o que deixou de fazer. E Deus Altíssimo seja encobre as pessoas, encobre os seus servos, e Deus Altíssimo seja aquele que conhece tudo, o que acontece, tudo o que é feito. E no dia do juízo, no julgamento, se não existe o arrependimento, pode acontecer que não há mais o encobrimento. Há aquilo que é desmascarado para todos verem nesse julgamento. Por isso nós pedimos a Deus Altíssimo seja seter, ou seja, que seja encobrido aquilo que é nossa vergonha, nosso defeito e nosso pecado. Então a pergunta importante, كيف نحاسب أنفسنا? Como fazemos o nosso auto-julgamento? Então, em outras palavras, como julgamos a nós mesmos? Como julgamos a nós mesmos? Por exemplo, eu perguntar a mim mesmo, quantas orações eu realizei na mesquita? Ou quantas orações eu rezei e quantas orações eu não rezei? E o que significa eu não ter cumprido a oração? O que significa eu não ter cumprido a oração? Eu deixei uma das obrigações que Deus determinou. Não se pode imaginar um muçulmano, uma pessoa que é muçulmana e crê naquilo que Deus determinou, deixar a oração, abandonar uma das orações. E também respondendo à pergunta como devemos nos auto-julgar, devemos também ter nisso a rigidez. A pessoa ser rígida consigo mesma. Não estar a se julgar de maneira tranquila e de maneira que não toma a rigidez como critério nisso. Vejam o caso do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele recebeu a primeira revelação. Deus Altíssimo seja revelou para ele e o anjo disse a ele, Iqra, leia. Ou seja, isso era algo rígido e sério, precisa de seriedade. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando contou isso, ele disse para ele, para o anjo, ele respondeu ao anjo, Ma'ana biqari, eu não sei ler, eu não leio. A segunda vez ele disse para ele, leia. Aí ele disse, ele não sei ler. E cada vez que ele falava, ele o abraçava com força. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse, hatta balagha minni al-jahd, ou seja, a ponto de eu me sentir mal. Então teve rigidez, seriedade. Hoje, por exemplo, você chega e fala ao aluno, leia, tem que falar com todo carinho. Não pode ter rigidez nenhuma com ele, que as pessoas reclamam. Às vezes nós temos que ser rígidos e nós devemos ter um auto-julgamento com rigidez e com seriedade. Então, sobre a pergunta como devemos nos auto-julgar, então devemos ter seriedade e rigidez nesse assunto, porque é conosco mesmo, não é com as outras pessoas. Tem um sábio, por exemplo, disse sobre a seriedade e a rigidez no auto-julgamento. Esse sábio se chama Maimun ibn Mahran. Ele disse assim, o indivíduo não é temente, o indivíduo não é considerado taqi, tem taqwa, não é temente até que faça as contas consigo mesmo mais do que o sócio faz com o seu sócio. A pessoa que tem um sócio nos seus negócios, no seu comércio, ele faz muhasaba, ele
faz contas com ele. Então a pessoa deve fazer as contas consigo mesma, mais do que um sócio faz com seu sócio para fiscalizar o que ocorre com a sua sociedade. Então, essa frase é muito importante. Então Ibn Mahran ele disse assim: o indivíduo não é temente até que faça as contas consigo mesmo, mais que o sócio faz as contas com o seu próprio sócio, de maneira que ele calcula, ele julga de onde vem o seu alimento, de onde vem o seu sustento. Então, o cálculo, o julgamento é em todos os assuntos, os pequenos e os grandes assuntos, os assuntos menores e os assuntos maiores. Não há nada que escapa desse julgamento, dessa fiscalização, dessa auditoria. Então a pessoa deve controlar a si mesma. Então a pessoa deve controlar a si mesmo em todos os assuntos e deve realmente buscar fazer esse julgamento, esse auto-julgamento, autocrítica e autofiscalização. E o último ponto no que diz respeito como devemos julgar a nós mesmos, julgar os menores e os maiores assuntos. E sempre a pessoa ter em mente que está em falta. Ou seja, o indivíduo que faz o auto-julgamento de maneira correta e que é temente a Deus Altíssimo seja, o indivíduo crente é aquele que repreende a si mesmo por tudo o que passou. E o que acontece? Por tudo o que passou, de maneira que, por mais que a pessoa faça de boas obras, essa pessoa deseja ter feito mais e melhor. Ele repreende a si mesmo por não ter feito melhor e mais. E por mais que tenha diminuído de fazer más obras, por mais que tenha diminuído as más obras no seu passado, ele deseja ter feito menos ainda. Ele deseja que tivesse feito menos do que fez de más obras. Então devemos ter essa nobre qualidade que é al-muhasaba, o auto-julgamento, a pessoa repreender a si mesmo e sempre ter esse auto-julgamento. Todos nós nessa mesquita somos responsáveis, nós, os homens, as mulheres, todos nós, dentro de nossas famílias, dentro da nossa sociedade, somos responsáveis. O que fizemos para a sociedade, os jovens, o que fizeram para a sociedade, o que fizeram para a nação muçulmana. 24 horas que nós temos na nossa vida, 24 horas por dia. O que fazemos em 24 horas do nosso dia? No que gastamos o nosso tempo? No que gastamos essas 24 horas tão valiosas que possuímos e que Deus deu para nós? Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Todos nós somos responsáveis, os jovens, os homens, as mulheres, de saber fazer o auto-julgamento e utilizar o seu tempo da melhor maneira.